Volta e meia a gente fala o quanto é importante que agentes fora do Muay Thai se envolvam, né, ajudando aí na divulgação, na popularização do esporte e até mesmo, né, dando uma direção para a vida, para a carreira dos atletas. E a gente tem um nome bem conhecido no Muay Thai, que é o João Assunção, um cara que tem uma carreira como jornalista e ativista social, é escritor, tem várias atividades que, ao fazer um trabalho com o Muay Thai, acabou se apaixonando pelo esporte, ajudou financeiramente vários campeões e depois, ao sentir que a sua missão tinha acabado, se afastou do esporte e foi seguir a sua vida, mas com certeza ele levando todas as experiências boas e ruins que aconteceu com ele dentro do Muay Thai. E hoje eu vou trazer um bate-papo que eu tive com ele sobre essas experiências, né, que ele traz com ele daquela época, né, ele se envolveu mais ou menos em 2015, saiu, né, do esporte ali por 2019 e agora tá de volta aí mentorando, né, o Ricardo Decker, que tá na final do GP do Open Aro. Acompanhem, foi um baita bate-papo, é muito bom, né, ouvir quem sabe falar, então tenho certeza que vocês vão gostar bastante dessa conversa aí que eu tive com o João Assunção. Aproveita, já deixa o like no vídeo e compartilha aí para que a palavra do Muay Thai possa chegar cada vez mais longe. Bom, João, eu te conheço, na verdade, desde antes de eu trabalhar com a mídia, né? Eu me lembro que lá por 2016, 17, ali, tu já era envolvido com os atletas de Muay Thai aqui do Rio Grande do Sul e teu nome era sempre muito falado. Aí depois de tempo tu ficou afastado e agora voltou mentorando aí o Ricardo Decker. Então eu gosto de conversar com as pessoas assim para entender, né, quem elas são e principalmente a pergunta que eu gosto de iniciar é por quê, né? Por que elas fazem o que fazem? Então eu queria que tu falasse um pouquinho de onde surgiu esse interesse, né, pelo esporte de combate, quem tu é e onde que tu quer chegar, né, com essas atitudes que tu toma. Eu sou jornalista de formação, eu fiz faculdade de economia também na USP, também me formei pela FEA na USP, mas desenvolvi a carreira toda no jornalismo. 12 anos na Folha de São Paulo, fui correspondente do jornal em Nova York, trabalhei durante quase 6 anos no Sport TV, cobri 6 Copas do Mundo, 4 Olimpíadas, e a minha ligação com o Muay Thai, na verdade, surgiu em 2015, quando era colunista de um jornal de esportes, que era muito forte no Rio de Janeiro, em São Paulo, chamado Lance. E eu escrevi 3 colunas criticando muito algumas coisas, ou questionando muito algumas coisas do MMA. Então eu questionava, por exemplo, cortes de peso, eu entrevistei médicos, é uma coisa muito radical, eu sei que é uma coisa muito pesada, tem no Muay Thai também, né? O corte para a luta. Eu questionava uma coisa que eu não entendia, por exemplo, os atletas de Cristo, de repente você quebra, você entende? O nariz do outro, foi Deus, Sim. foi Jesus, eu não entendia, no futebol também não entendo. Um faz o gol, Deus quis que esse ganhasse, que o goleiro sofresse o gol, mas eu coloquei esses questionamentos e aí, de repente, um produtor de cinema do Rio de Janeiro, que estava produzindo um documentário, ele me contratou, ele falou, como você foi crítico, eu quero alguém que seja crítico, só que eu quero fazer um documentário, Muay Farang, que é o gringo que vai lutar Muay Thai na Tailândia. Eu quero que você, durante um ano, pesquise quem é o lutador brasileiro que está no Muay Thai e que sonha em ir para a Tailândia. Aí eu fui pesquisar, fui no primeiro evento em São Paulo, foi super difícil me entrosar, porque na hora do evento, quem sou eu? Ninguém me conhecia, não conseguia falar com ninguém. Fiquei amigo até de um lutador que depois foi para o MMA, o Ricardo Carcassinha, que me abriu umas portas, e eles me falaram, vai para Santos, tem o Portuários, lá você vai conseguir muita informação. Aí eu fui para Santos e comecei a conhecer a galera. Só que o que eu fazia no começo, em 2015, e começo de 16, quando eu tinha o contrato com a produtora, era o seguinte, eu recebia um salário pelo meu serviço, então eu recebia dinheiro para trabalhar com isso, para fazer, entende? A pesquisa, quem era o brasileiro que ia lutar na Tailândia. Mas uma parte do dinheiro ficava comigo e a outra parte eu comecei a investir em lutadores, porque eles estavam me ajudando muito. E eles queriam saber, eu vou estar no documentário? Eu falei, não depende de mim, não é meu. Não sei, provavelmente não, porque eles vão para a Tailândia depois. Então eu comecei a ajudar alguns lutadores. Então, às vezes, eu dava dinheiro para suplementação, ajudava com dieta, reidratação, condução, e fui ficando amigo da galera. E o objetivo era esse. O meu chefe, tipo, produtor, né? Ele falava para mim, você tem que pensar como lutador, você tem que ir em baile, funk com lutador, eu quero que você entre na vida deles, fique amigo deles, fique brother deles, você não precisa lutar,
mas que você comece a pensar um pouco como eles. Aí eu entrei nesse mundo, foi bem bacana em 2015, aí eu ajudei alguns atletas, terminou meu contrato com a produtora, tinha me falado do Luiz Cajaíba, que está na Tailândia. Para mim, falar, não, talento, eu conheci o Cajaíba, ele tinha 18 anos de idade nesse período, 18 para 19, era amador. Então, o produtor queria saber, o que um cara vai lutar como amador, às vezes pagando, sem receber nada para levar soco na cara? Então, eu conheci o Cajaíba, acompanhei bastante o Cajaíba esse ano, e depois me falaram, o Cajaíba é um talento, e ele sonha em ir para a Tailândia. Tem como você apoiá-lo? E a minha ideia era terminar meu trabalho e sair do Muay Thai. Mas aí, em 2016, eu fiquei, então, apoiando o Cajaíba. A gente fez um acerto, ele queria ir para a Tailândia em 2017, a gente se reunia todo sábado, era uma espécie de mentoria, a gente almoçava todo sábado, depois a gente ia no banho tosa da então namorada dele, né, tomava um café, e a gente ficava preparando a cabeça dele para ir para a Tailândia. A gente fez esse trabalho durante 1 ano e 4 meses. E eu ajudava o Cajaíba com tudo para as lutas que ele fazia naquele período. Então eu dava, você entende, suporte para alimentação, uma ajuda de custo, reidratação, passava uns livros de psicologia esportiva, do Bernardinho, que ele gostava bastante, e ele conseguiu concretizar o sonho. Em 2017 ele foi para a Tailândia. Aí depois, a minha ligação com o Muay Thai do Rio Grande do Sul foi por conta do Sandro de Castro, que era de Santos. Ele falava, tem um atleta muito talentoso, que era o Maurício Teles, e aí eu conheci o Teles. Então, durante um período, eu apoiei o Teles. E aí comecei a conhecer a galera do Sul. Então, tinha uma rivalidade muito grande na época, a DK1 e a Scorpion, e eu entrava, não entendia direito, tinha uma luta do Teles até, foi contra um que é um grande amigo meu hoje, eu adoro ele, o Rafael Martens. E aí eu fui na DK1 até, o Dani se assustou que eu estava indo na DK1, porque eu estava ligado a Scorpion, mas aí o Cajaíba era amigo do Dani, o Dani teve o Cajaíba falou, não, receba ele bem, tudo, e aí eu falei pro Dani, fica tranquilo, vai ter respeito na luta, o Teres vai respeitar o Martens, o Teres ganhou a luta, ganhou muito bem, respeitou o adversário, deu até confusão depois, mas não comigo nem com o Teres naquela luta. Então, foi uma forma que a gente acabou se aproximando um pouco da DK1 também, para ter um clima de boa convivência, que depois eu acabei tendo também um clima ótimo com o Dani e tudo. E aí eu comecei a conhecer a galera do Rio Grande do Sul, fiquei até no corner, quando o Gabriel Farias fez uma luta, fiquei no corner, sem entender absolutamente nada, o Farias perguntava para mim, tipo, o que eu faço agora? Eu ficava atrapalhado, dá uma porrada, você entende? Quebra ele, né? Não sabia direito o que dizer, mas foi um trabalho bacana que eu fiz com a galera. O Zakura, do interior de Frederico Westphalen, me procurou um dia se eu poderia ajudá-lo, os pais não queriam que ele lutasse, o sonho dele era lutar, era uma cidade pequena, ele não tinha muito com quem lutar, então era mais complicado, e aí eu comecei a ajudar o Zakura, que para mim foi uma experiência incrível, assim, foi muito legal. Eu tive pessoalmente com o Zakura uma vez só. Então, o treinador dele, o Rafa, era incrível. Eu ajudei também a planejar um pouco a viagem dele para a Tailândia em 2020. Eu até ia com eles em 2020, mas uma amiga minha médica falou, vai fechar tudo. A coisa da pandemia está complicada, se eu fosse você, eu não iria. Eu fiquei mal de não ter ido, me senti covarde, porque o Dani foi, o Scherer foi nessa viagem, o Zakura foi, o Rafa foi. Eu fui o único a desistir, acho que eu fiz bem, porque realmente depois fechou tudo. Mas para o Zakura eu achei que foi incrível, porque, lamentavelmente, ele faleceu 17 de outubro de 2020, num acidente de moto. Para mim foi um grande choque, e uma grande dor, e um dos motivos para eu me afastar, assim, do Muay Thai. Tipo, minha missão está cumprida. E aí, o Zakura, pelo menos, ficou de corner numa luta, acho que do Tobias. Ele fez uma luta, ganhou, já era ginásio vazio por conta da pandemia, acho que treinou 2 semanas numa academia, voltou, avião da FAB, voo da repatriação, né? Foi super difícil, a gente falava todos os dias. E aí foi uma experiência, para mim, difícil depois da morte do Zakura, porque eu lembro que eu falei com o irmão dele, e o irmão dele falou, uma coisa que dói muito, nem a voz dele a gente tem. E eu falava com o Zakura segunda, quarta e sexta, e a gente se falava por áudio. Então eu falei, meu Deus, eu tenho, acho que 200 áudios do seu irmão. Então, durante um ano, eu mandava um áudio de vez em quando, para eles era difícil, mas eles queriam, e os áudios do Zakura eram todos muito bacanas, porque ele era uma pessoa muito legal. Então, durante um ano eu fiquei em contato com a família, um ano da morte do Zakura, eu fui para Frederico Westphalen,
conheci a família, fui super bem recebido, eu fui no cemitério, e na hora que eu entrei, o túmulo dele tinha, tipo, um altar em cima. E na hora que o irmão abriu o altar, a primeira coroa de flores era que eu tinha mandado, estava meu nome. E aí eu pensei, putz, Agura, eu achava que eu estava em falta com ele, eu passei esse 1 ano, você aqui no cemitério, eu junto com a minha coroa de flores. E nesse momento eu senti uma coisa, tipo, eu vou parar com o Muay Thai. E aí eu me afastei, isso foi em 2021, e aí eu fiquei fora do Muay Thai por 5 anos. E voltei agora pro Decker. Tu teve uma passagem até intensa, né, pelo esporte nesse período aí, né? Cara, o que que qual foi a experiência mais bacana que tu teve, assim, que tu pôde tirar, né, dessa passagem, desse período que tu esteve dentro do Muay Thai? Então, a maior experiência para mim, eu ganhei muito de vivência. Eu não sou um cara de periferia, então são mundos e universos diferentes, mas eu aprendi muito com essa galera que é de periferia, a questão da resiliência, a questão da luta, a questão da disciplina, e eu passei a gostar de Muay Thai. Eu passei a gostar de Muay Thai. Acho que Muay Thai, eu mudei minha visão. Eu tinha criticado o MMA antes, mas eu mudei minha visão. Então, para mim, foi um aprendizado nesse sentido. Muay Thai ensina respeito, é uma arte marcial que ensina respeito, dá disciplina, tira jovens da periferia. Acho que tem uma função que é super importante. Dá uma motivação para o cara, você entende? E tira, muitas vezes, de possibilidade de fazer coisas erradas. Então, eu acho que o Muay Thai, você tem que treinar tanto, é tão difícil. E é uma coisa, uma arte marcial pela qual eu me apaixonei. Então, eu gostei muito, você entende, de estar no Muay Thai. Eu acho que meu grande aprendizado foi conviver com pessoas diferentes de mim. Havia, muitas vezes, um choque que eu digo, eu apoiei vários atletas, cada um é de um jeito, eu tinha que entender cada um. Eu tive conflitos com vários não, com a maioria não tive, mas tive com um ou outro conflito. Eu sou uma pessoa chata, e eu acho que eu fui aprendendo um pouco também a melhorar como pessoa. Eu acho que eu volto para o Muay Thai melhor como pessoa. Então, eu acho que eu também errei muito. Muitas vezes eu comprava briga de atleta com treinador, com evento, com não sei o quê. Hoje, tipo, eu não faria mais isso. Mas, para mim, uma coisa legal, uma coisa que eu acho bacana, é ver o crescimento do Muay Thai. De 2015 para cá, eu que entrei em 2015, o crescimento é enorme. Então, você pega o Attack Fight, o que está fazendo, está no canal Combate, isso é uma coisa incrível, acho que é um grande ganho. Vou ter uma arena agora, isso é um ganho fenomenal. Aqui em São Paulo tem Máximo, Muay Thai, tem os eventos de São Paulo, Minas eu fui no evento STR, então é uma coisa que vai crescendo. O Open Iron, por exemplo, eu fiquei impressionado com a organização do último evento, esse próximo, que vai ser a final do GP, parece que vai ser mais interessante ainda. Achei o card e as lutas muito bem casadas. Então, acho que isso vai expandindo. E acho que uma missão que a gente tem, eu sei que é difícil, porque o Brasil é monocultura de futebol. Já esporte olímpico é marginalizado, se a gente for pensar bem, porque é de 4 em 4 anos. Quando tem Olimpíada, a gente olha para o judô, para a esgrima, mas nos outros 4 anos a gente esquece. O cara vira herói se ganha uma medalha. Senão a gente não está nem aí. O Brasil, infelizmente, tem essa monocultura do futebol. Sim. Mas o Muay Thai nem esporte olímpico é. E tem muita gente bacana, tem muita gente legal, tem muita coisa para ser feita, e a gente pode sair da bolha. Então, em 2015 estava na bolha, e hoje nós estamos saindo da bolha. O Rob Lins, eu sempre fui fã dele desde o começo. Eu sabia que, quando eu conheci o Rob Lins, esse é um cara que vai fazer uma coisa diferente. Então, ele explica bem o esporte. Eu quero fazer um seminário com ele para entender as regras. Acho que, para mim, vai ser uma coisa interessante. Eu entendo, mas eu não conseguiria, por exemplo, arbitrar ou pontuar. Às vezes eu acho que está ganhando A, na verdade está ganhando B. Então, eu que gosto do Muay Thai, estou voltando para o Muay Thai, devo ir, talvez, num seminário do Rob Lins, que vai ter em Belo Horizonte. Se não me engano, vai ser 15 de agosto, eu vou me programar para ir. Então, acho que ele faz um trabalho bacana, o Adriano, do Attack Fight, faz um trabalho bacana, o Juliano, com o Open Iron, o pessoal de São Paulo também, o War, faz um trabalho que é super interessante, o Máximo. Então, tem um crescimento. Acho que esse crescimento é importante e a gente trabalhar para sair da bolha. Até, né, uma das perguntas que eu tinha separado era justamente isso. Tu tem uma experiência grande aí no jornalismo esportivo, né? Tem envolvimento com futebol também. Qual que seria o que o Muay Thai precisaria fazer para conseguir efetivamente furar essa bolha e popularizar? Eu acho que para popularizar, uma das metas, tá certo? Talvez um dos objetivos, quando eu digo sair da bolha até nos eventos, é pegar uma classe
economicamente mais favorável, que tenha mais recursos. Eu acho que a hora que isso acontecer vai ajudar bastante, porque qualquer esporte precisa de dinheiro. Então, a hora que isso acontecer, acho que vai ser uma coisa interessante. Então, a gente sair da bolha e atingir outros públicos. E se a gente pensar bem, existe o Muay Thai, por exemplo, eu tenho amigas, por exemplo, e amigos que praticam. Eu tenho um afilhado de 17 anos, num clube de elite aqui em São Paulo, ele pratica Muay Thai. Então, o Muay Thai também é uma forma de os atletas ganharem dinheiro, né? Dando aulas, né? Personal, tudo mais. Muay Thai é um esporte interessante para mulher, para autodefesa, você entende? Para todas as classes sociais. E na hora que a gente tiver mais gente frequentando os eventos, eu sei até que o ON fez um evento, eles me convidaram, não pude ir, em dezembro, os ingressos eram muito caros, se não me engano, mas era para uma outra classe social. Eu acho legal ter também, você entende, para todas as classes, mas eu acho que um dos passos é o Muay Thai chegar à televisão, e a gente construir também histórias, e construir ídolos. Eu acho que uma luta vende quando uma luta tem história, até quando tem rivalidade, quando tem alguma coisa por trás. Então, eu acho que história vende muito. E o Muay Thai tem muita coisa a ser feita, mas se a gente pensar bem, muita coisa já está sendo feita. Então, a gente está vivendo o processo. Não é que a gente está na estaca zero. O próprio ataque que eu citei aqui, a gente já deu, sabe, grandes passos. Quando eu conheci o ataque, era uma coisa bem menor do que é hoje. Hoje, com a televisão, tem uma outra dimensão. Então, há um avanço. O Open Arm também, eu já tinha visto a edição lá atrás, eu vi agora, tem um crescimento. O OR está tentando também, sabe, ter o seu crescimento. Então, Máximo fez eventos muito bacanas. Então, eu acho que é isso, sabe, você tentar fazer, contar histórias, criar ídolos. Eu acho que é muito importante o atleta trabalhar bem a rede social para também conseguir seguidores, conseguir fãs, que possam depois comprar pay-per-view, assistir a luta, fazer um trabalho também boca a boca, que a gente estava comentando outro dia, que eu acho que é super importante. Então, o atleta tem que se ver também como um produto. Tem muito atleta que, eu treino e luto, eu sou atleta, mas não é exatamente assim. Tem que abrir também a mentalidade, é uma coisa que eu penso. Muito bom, muito bom. E até antes de a gente falar da tua volta pro Muay Thai, né, eu queria que tu falasse um pouquinho querendo ou não, de um produto que acabou saindo dessa tua experiência, que foi o teu livro, né? Fala um pouquinho pra gente sobre esse livro. Então, foi bem bacana porque eu escrevi um livro que eu lancei em Portugal, chama De Quem é Essa Luta? É um livro ficcionado, não são histórias verídicas, mas eu pego a minha experiência com os lutadores na periferia e eu vou criando personagens, eu me coloco como personagem central, alguém estressadíssimo, porque em luta eu sou estressadíssimo, eu fico muito nervoso, isso infelizmente continua até hoje. Então, eu sou uma pessoa pilhada e eu me coloco como personagem, um cara meio maluco, uma espécie de Woody Allen, eu estou no meio, mas os outros são todos personagens fictícios. E esse livro eu lancei em Portugal. E isso foi muito bacana, porque eu consegui um prêmio na Universidade de Braga, né, por conta desse livro, que fala do Brasil, fala da periferia do Brasil, fala do choque de realidade também, a desigualdade social, a luta dos lutadores. O livro, modéstia à parte, acho que ficou bem legal. E aí, a minha agente literária, ela está abrindo portas para mim, porque vai ter traduzido para tailandês. Ela, numa feira de livros, vendeu para o leste europeu que tem interesse em luta. Então, para a Rússia, por exemplo, ela vendeu os direitos. A Holanda também, que gosta muito de K1, não é Muay Thai, mas eles têm essa tradição de luta, também vai para a Holanda. E aí, vão fazer em Avignon, na França, uma peça de teatro que é não baseada exatamente no livro. Parte do livro não vai ser sobre Muay Thai, mas compraram os direitos, eu estou dando uma consultoria, vai ser um diálogo. São dois personagens de mundos diferentes, realidades diferentes, conversando sobre a vida. Vai ser uma peça, eles programam para 60 minutos, para lançar no que vem, em Avignon, na França. Então, para a gente ver como, de repente, um produto, você entende? Eu comecei a fazer aquela pesquisa, Santos, São Vicente, Praia Grande, agora um livro em Portugal, vai ganhando outros espaços, sabe? Eu acho isso uma coisa muito bacana. Então, eu tenho, sabe, muito orgulho desse livro e achei legal esse trabalho que eu fiz, porque também vai abrindo portas e a gente pode, aos poucos, ir chegando a outros nichos. Vou te dar só um exemplo. Eu estou apoiando o DECA, depois pode comentar sobre isso, né? E aí eu estava falando com os amigos meus jornalistas, ele está tentando marcar também outras lutas, em outros eventos e tudo. Eu falei, eu nunca fiz isso com atleta nenhum, eu não sou empresário de luta, não sou promotor de eventos, eu
apoio o atleta, mas a minha parte, tipo, é essa. Só que, no caso do Decker, eu estou tentando, eu falei, posso tentar da minha forma. Eu conheço jornalistas, eu conheço a mídia. Então, eu estou entrando em contato com o pessoal da imprensa para ver como que a gente chega, por exemplo, ao WGP, como que a gente pode chegar a um evento tal, você entende? Então, eu estou tentando alguns contatos com o pessoal da mídia, porque Band exibe bastante luta, hoje você tem canais a cabo que exibem também, então é uma oportunidade. E aí, falando, por exemplo, com eles, eu já tive um convite para ir para a CBN, para participar de um programa, para falar do meu livro, falar um pouco do Decker e do Muay Thai. Então, é uma oportunidade, numa outra mídia, de você falar sobre o Muay Thai. Eu acho que isso é interessante, dá para falar sobre o ataque, você entende, a CBN é do Grupo Globo, então é interessante a gente tentar ocupar aos poucos, né, um trabalho de formiguinha, outros espaços, e cada um fazendo sua parte, promotor, como promotor, você entende? Você faz um trabalho importantíssimo de divulgação, é a principal mídia que eu considero, então acho que é super legal também, é cada um fazendo a sua parte. O lutador tem que lutar, mas também tem, eu continuo achando isso, eu vou bater nessa tecla, de ver como uma marca, um produto, tem que trabalhar a imagem, tem que fazer essas coisas todas. Até porque o lutador, ele é um artista, né? E um artista é uma empresa, né? Então, tem toda essa parte do marketing que tu falou, e o marketing envolve justamente a imagem que ele quer passar, o fato do o atleta saber falar, saber se vender. Voltando um pouquinho no assunto, a gente falando da popularização, né? Precisa haver também, eu acho que uma profissionalização, né? E aí eu falo em todos os sentidos, né? Com certeza o Ataque, o Máximo, que são hoje os maiores do Brasil, eles são assim, chegaram onde chegaram porque foram profissionais desde o início e hoje estão colhendo, né, o que plantaram lá no início. E a mesma coisa os atletas, né? E eu acho que esse é um trabalho também que tem que ser feito pelos treinadores, pelos mentores, ou seja, quem for, que é ensinar essa parte, né? Tem o treinador que ensina a luta, mas tem que ter um treinador que ensina a falar, que ensina a se postar e até mesmo que postar nas redes sociais, né? Putz, o que você falou, tipo, eu acho perfeito. Assina embaixo, não falaria melhor, sério, é perfeito. Até isso eu tinha deixado passar. Eu também acho isso. Uhum. Tem que falar melhor o atleta, tem que se preocupar com a coletiva de imprensa, tem que saber se posicionar, tem que se ver como, você entende, uma marca. A profissionalização não pode ser, tipo, só do Ataque, ou só da Maximum, tem que ser dos atletas também. E isso cabe, aí talvez tenha muita coisa, não sei se tem, estou voltando agora, mas a coisa do raiz, não, treinador treina, atleta luta, mas tem que ser diferente, tem que ter uma visão diferente, porque é um entretenimento, é um show. Então, mesmo como artista, meu pai é o maestro João Carlos Martins, meu pai também tem que divulgar, tem que estar, meu pai trabalha a imagem dele, você tem que trabalhar, porque senão você vai ser esquecido. Ele tem uma equipe que trabalha o Instagram dele, tem que postar, responde aos fãs, entende? Você tem que fazer um trabalho, porque senão você não é visto. E o lutador é a mesma coisa, você falou, é um artista, por isso que eu lembrei. É exatamente isso. Então ele tem que saber trabalhar essa questão. E é isso que eu estou começando a trabalhar, e para mim está sendo bem legal, com o Decker. Para a gente tentar fazer um trabalho diferente. Então podemos entrar já nesse assunto, né? A tua volta no Muay Thai, por que se deu e como se deu, né? Então, foi muito louca, porque na minha cabeça, tipo, era um episódio, o Muay Thai, da minha vida, que foi bacana, me trouxe muitos aprendizados, trouxe desafetos, trouxe amigos, mas trouxe muita coisa boa. E era um episódio, tipo, que foi bacana, mas que se encerrou. Com o Zakura, aquele dia no cemitério, para mim, encerrou. 2021, parei, tô fora. Só que eu sigo, eu acompanho, eu fui no casamento do Scherer, eu tenho amigos. O Jajar também, que treinou na DK1, tem a Lotus, eu sou muito amigo dele, eu gosto muito de muita gente no Rio Grande do Sul, eu tenho muitos amigos. Então, eu acompanho nas redes sociais. Aí eu vi um amigo meu, na verdade, queria fazer, ele trabalha numa agência de publicidade, lutadores que têm, tipo, um Instagram diferente, muito trash. Tinha até um que faz um Instagram diferente, é o estilo dele, não é o meu, mas é o estilo dele, ele fala que vende, então, tudo bem. É o Igor Lenhador. E o Igor Lenhador ia lutar contra o Ricardo Decker. Então, eu indiquei para ele, eu vi, é o Igor Lenhador, eu não conhecia o Igor Lenhador, mas eu falei, tem um Instagram diferente, pode falar com ele e tudo mais, mas eu vi o adversário, Ricardo Decker, achei esquisito o Decker, porque eu sempre gostei de artes marciais, na verdade, acompanhava. Tinha minhas críticas, mas acompanhava, entrevistei o Tyson, vi muita luta de boxe, a luta da orelha com o Holyfield. Meu pai também teve envolvimento
quando ele parou durante 7 anos com a música por problemas na mão, foi empresário do Éder Joffre um tempo, eu conheci Éder Joffre, então eu tinha essa ligação. E aí, de repente, eu vi Ricardo Decker, estranho Decker, porque tinha o Ramon Deckers, que fez muito sucesso, e eu vi em vídeo muitas lutas do Ramon Deckers, que é da minha geração. Então, eu achei curioso, procurei, e ele falou, não, o Decker é por causa do Deckers, do Ramon Deckers. Sim. Eu sou numa academia, ligada à Holanda, à escola, você entende? Mais do K1, pelo que eu entendi. Nós só trocamos essa ideia e tudo bem. Aí, de repente, eu vejo o Decker dizendo que estava indo para o Open Iron. Eu vi na página do Open Iron porque eu sigo Juliano, Open Iron, Sherry, eu vi lá o Decker. E eu vi que o Decker estava com dificuldade, porque é difícil. Ele é de Juiz de Fora, é quase uma viagem internacional em termos de tempo. Ele demora 12 horas para chegar para o evento. Nossa. Ele pega ônibus, essa vez ele foi pior, porque ele foi para Belo Horizonte, indo para o Rio de Janeiro é mais perto. Sim. Ele foi para Belo Horizonte, ficou horas no aeroporto, aí depois vai para Porto Alegre de avião, chega a Porto Alegre e tem que ir a Portão. E a última luta, a Montenegro. Então são 12 horas, e perdendo peso. Então não é fácil. Aí eu procurei o Decker e ele estava tentando viabilizar. O Decker ficou 3 anos no Exército, ele foi cabo, e ele saiu do Exército, ele deu baixa, que seria uma coisa segura, porque o sonho dele era ser lutador. Ele falou, eu vou atrás do meu sonho, conversou com o tenente falou, você mora com seus pais, você entende? Não tem filhos, de repente a chance é agora, vai agora. Senão, se você não tentar, daqui a 10 anos, talvez você fique com isso, eu não tentei. E ele foi atrás do sonho dele. E aí, eu conversando com o Decker, uma coisa que eu reparei nele, ele fala muito bem, foi a minha impressão, ele fala muito bem, ele se comunica muito bem, é um atleta diferenciado, é um cara diferenciado, é uma família diferenciada, eu achei muito legal. E aí eu falei para o Decker, eu vou te apoiar, eu falei, eu já apoiei outros atletas, ele não conhece muito os atletas de gerações passadas, porque ele tem 22 anos, eu falo pessoal de 2017, 18, ele não sabe normalmente quem é. Sim. Então, mas eu falei para ele, eu vou te apoiar, me passa seu Pix, que eu vou te ajudar com dieta, reidratação, você vai ter todo o suporte. Ele achou que era pegadinha. Sei lá, um amigo dele que fala com alguém, não sei o quê, alguém tirando um sarro. Não me passou no dia Pix. Dia seguinte, eu cobrei até profissionalismo. Eu falei que eu vou te ajudar, só pedi o Pix, é o mínimo. Aí ele passou. Ele passou o Pix, eu comecei a depositar e comecei a ajudá-lo. Mas teria só para essa luta. Ele foi para essa luta contra o Sganzella. Eu fiquei chateado que era contra os Sganzella, porque eu gosto muito dos Sganzella. Quando eu vi, eu falei, putz, pessoal do Sul, você vai lutar contra o pessoal do Sul? Provavelmente eu conheci os Sganzella. Mas eu falei, estou fechado com você, Ricardo Decker. Estamos juntos. Então, vamos para essa luta. Aí ele foi para a luta, e aí foi uma coisa que vocês fizeram, uma entrevista que vocês fizeram com ele, que me tocou, porque eu ia apoiá-lo para essa luta. Quando terminou a luta, ele dá uma entrevista, e no final ele fala, pela primeira vez em 8 anos de carreira, começou com 14, está com 22, eu tenho um patrocinador. João Carlos, obrigado por tudo, você tornou esse meu sonho realidade. Aí, quando eu vi isso, eu me emocionei e eu pensei, eu não posso chegar para ele e falar, tudo bem, nós vamos até agora, você passou, vai lutar em março, vou torcer por você, não sei o quê, mas tchau e bênção. Eu não posso fazer isso, tchau e bênção. Então, eu conversei com ele, vamos continuar a parceria. Então, nós continuamos a parceria. Em março, eu fiz questão de ir a Montenegro, porque eu acho que é importante ter um contato pessoal. Isso foi muito bom, porque nos aproximou bastante. Mal deu para conversar, porque ele estava em perda de peso. Tinha a luta, termina a luta, já volta. Então, não dava para conversar outras coisas, era a luta. Fui para a luta dele, não aproveitei o evento, porque eu estava muito tenso com a luta dele, eu fico muito tenso. Ele ganhou a luta, e agora passou para a final. A final, para mim, também é doída, porque eu adoro o Natan. Eu sou muito fã do Natan, até dei uma ajuda para o Natan quando ele disputou o Serra Thai. Eu acho o Natan um fenômeno. Sim. Entrou no evento como favorito para mim, já entre os 8 era o favorito, o Natan, para ganhar. Mas a gente vai tentar fazer pelo menos um papel bonito. É o nosso papel, vamos tentar fazer, tipo, como vocês falam, né? Tentar fazer guerra, tá certo? Show para a plateia, pagar o entretenimento, o espetáculo, vamos dar o nosso melhor. Mas eu gosto muito do Natan e da equipe dele. Eu tenho o maior carinho, maior respeito, vou levar um presente para eles, mas vou torcer para o Decker, óbvio. Então, vou torcer para o Decker. E aí, com o Decker, foi uma coisa legal que a gente se aproximou e a gente combinou de fazer uma mentoria mais próxima.
Então, ele mora em Juiz de Fora, eu moro em São Paulo. Toda semana a gente faz uma reunião de 2 horas para discutir a carreira dele, os projetos dele, seja estratégia de luta, seja a parte psicológica, seja organizar a vida dele. Eu dou uma boa ajuda de custo para ele. Mas ele também é cuidador de idosos. Então, é um trabalho legal. Então, ele tem plantão com idosos, ele dá aula no projeto social também, ele tem que treinar que nem um condenado também, até o treinador. Vou tirar o couro dele, eu falei, tem que tirar mesmo, né? Então, está treinando bastante para essa final, mas eu faço um trabalho com ele de conversar sobre a carreira dele, quais podem ser os próximos passos. E eu estou indo além do que eu fazia com outros lutadores, porque eu estou tentando até entrar em contato com WGP, falei com o SBT, quem que vocês conhecem, quem que organiza esse evento, o pessoal, por exemplo, da Band, me passou contato. Então, eu falei, não é a minha praia, falei para ele, não garanto nada, talvez eu não consiga nada, melhor você pegar alguém, você entende já da área, da luta, mas eu estou tentando por um outro caminho. E o trabalho com ele é muito gratificante, porque ele é muito inteligente também, e eu vou aprendendo coisas com ele, então é muito legal, porque é muito amigo, não conheço pessoalmente do irmão dele, que é uma história interessante também, porque queria ser lutador. E aí, para a gente ver como é difícil no Brasil ser lutador. O irmão dele é mais velho, o Vitor. Só que aí, ele mora com a namorada, você entende? Tem compromissos, é mais difícil. E ele foi por um outro caminho que eu até falei para o Decker, seria o caminho que eu faria. Ele está fazendo faculdade de Educação Física, se forma esse ano, na Federal de Juiz de Fora, dá aula em projeto social também, ele faz estágio em academia, se formando vai ter o CREF de Educação Física, dá aula na escolinha do Paris Saint-Germain de Juiz de Fora para crianças, então ele está se virando, trabalhando, e ele vai ter um futuro muito bacana, porque eu converso também com ele muitas vezes sobre ele quer trabalhar muito com lutas ou futebol, na parte de Educação Física. E eu falei, tem muito espaço, eu falei, mesmo em São Paulo, se você quiser um estágio, eu consigo, talvez na Portuguesa, no São Paulo, você entende? Então, você se formando, eu vou tentar abrir portas para você aqui. A missão do Decker eu acho mais difícil, porque viver de luta no Brasil, você sabe que é super complicado, né? Ele tem que fazer outros bicos. E a gente está tentando ver, a gente trabalha para eu não ficar como muleta para ele. É ajuda para uma hora ele poder voar, não para ficar dependente de mim, porque aí é ruim, você entende? Para ele, eu vou prender. Até eu falei, não posso ser, você entende, uma âncora, eu vou te prender. Posso ser um porto seguro, mas não uma âncora, você tem, e ele tem essa mentalidade, então é muito legal trabalhar com o Decker, é muito bacana, e para mim está sendo também aprendizado, e adoro também trabalhar, tipo, de conversar assim com o irmão dele, o Vitor, que eu acho uma pessoa muito especial, até mais fácil, talvez, de lidar no dia a dia com o Decker, mas com o Decker é muito bacana também, o Decker tem uma mentalidade que é muito forte, então eu acho muito legal, Então o Decker foi o grande motivo do teu retorno para o Muay Thai. A experiência está sendo muito boa, e daí vem a pergunta, vai se restringir ao Decker? Tu pretende continuar apoiando algum outro atleta, ou por enquanto vai viver o momento? Então, agora que você fez essa pergunta, eu vou dar uma resposta que é diferente do que eu daria horas atrás, ou ontem. Quando eu tive no STR, né, em Belo Horizonte, as pessoas estavam achando que eu estava analisando o atleta para apoiar, e eu não estava, eu estava só no evento, só fui convidado, então, dois foi super simpático, Marcos, agradeço muito os dois, estava no evento só para ver, mas recebi várias mensagens, acho que recebi umas 10 mensagens de gente, como que você trabalha, posso trabalhar com você, não quer fazer um trabalho comigo? E eu falava, não, eu estou fazendo só com o Decker, eu votei pelo Decker, vou fazer com o Decker, está sendo muito legal, mas agora que você colocou isso, e eu estou entrando mais no Muay Thai, você entende? Mais de cabeça, tipo, vou participar do programa da CBN, vou falar com outras pessoas, é possível que eu apoie mais e que faça esse trabalho, você entende? Que eu consiga expandir esse trabalho. Então, há 2 horas, era não. Agora que você me perguntou, eu vendo a sua pergunta, não sei, escutando você falar, não, pode ser que eu apoie mais gente. Por que não? Muito legal. Não, e o Muay Thai precisa, né? Eu acho legal. E quem quer aprender, é muito legal, você entende? Tipo, o Decker, eu vejo ele focado. Já tivemos, tipo, 1 ou 2, atritos nunca, porque... Mas eu já dei, tipo, até falei pro pai dele, eu já dei no seu filho uns 2 ou 3 puxões de orelha. Ele falou, não tem problema, pode dar. Então, mas com o Decker é fácil trabalhar, ele é um cara muito legal, ele é um cara esforçado, assim, é um cara parceiro, presente, então é muito legal. Então, mas eu posso fazer com outros. Então, os teus próximos projetos, então, está sendo trabalhado em cima desse livro, né, do teu livro, e tem mais alguma coisa? Então, eu participo também de 2 ONGs, na verdade. Uma se chama, as duas
em São Paulo, Instituto Ana Rosa, que é ligado à família da minha mãe, é de 1874, é uma ONG de 1874, fundada por um barão que era avô da avó da minha mãe. E a família que participa até hoje. Não tem muita gente participando, tem muita gente que nem sabe da família que existe no Instituto, mas eles recebem 900 jovens, adolescentes, crianças, bebês por dia, são 900 da periferia, do berçário até 17 anos. Quando faz 18, tem que sair. E eu estava atuando, estou atuando, com o pessoal de 15 a 17, também dando uma espécie de mentoria e ajudando a entrar no mercado de trabalho. E tem um outro projeto que eu participo, que chama Projeto Gauss, que é bem interessante. Nós somos vários mentores e vários mentorados, que são jovens da periferia do Paraná, São Paulo, Sergipe e Brasília. Eu estou aqui em São Paulo. Então, no meu grupo, nós somos 2 mentores, eu e um engenheiro, e 2 estudantes, o Eduardo e a Gabriele, para medicina. Os 2 são da periferia, são muito talentosos. Aí eles recebem uma bolsa, um notebook, tem bolsa em cursinho, tem aulas particulares se precisarem, e tem os mentores. Mas isso me incentivou a ficar mais no Muay Thai, porque uma crítica que eu tenho ao Gauss, que eu já falei com eles, que a gente pode aprimorar, o nosso contato dos mentores com os mentorados é mensal, é uma reunião por mês. Eu acho isso muito pouco. E num grupo de 4, então são 2 mentores e 2 mentorados. Às vezes, você quer colocar uma coisa sua, você não vai colocar num grupo de 4. Então, sim, isso é uma dificuldade. E aí eu comecei a ver, eu faço esse trabalho melhor no Muay Thai. Então, eu estava contando até na Fundação Getúlio Vargas, falando sobre o meu trabalho com o Decker, eles acharam muito interessantes, eles queriam que o Decker fosse lá também, para dar a versão dele, para contar como que funciona, você entende? Mas com o Decker é muito mais presente. A gente se fala, 4, 5 vezes por semana por WhatsApp, né? Eu vou acompanhando um pouco a rotina dele, mas tem uma reunião, você entende, semanal, de 2 horas, que nós fazemos às segundas-feiras. E teve uma vez que ele teve necessidade, podemos continuar na terça? Continuamos na terça. E esse espaço, se eu falasse com ele uma vez por mês, não daria certo. E até uma coisa que eu acho interessante, quando eu estava no evento STR, chegaram para mim e falaram, putz, por que você não patrocina um atleta que é campeão do Jungle Fight, de MMA? E era um atleta campeão do Jungle Fight, com certeza super talentoso, invicto, fantástico. Ele falou, eu tenho uma bolsa só, um patrocínio, que me paga R$1.000 por mês. De repente eu poderia, mas eu falei, eu não estou procurando, você entende? O campeão do Jungle Fight, se eu fosse procurar, eu procuraria lá na lista. Eu estou apoiando o Decker, eu apoio, a pessoa, o ser humano, não precisa ter o cinturão, a gente vai conquistar cinturões no futuro, se der tudo certo, né? Não é essa, a minha mentalidade. E ele falou, não, mas eu faço, 2 postagens para o meu patrocinador por semana e recebo R$1.000 todo dia 10. Aí ele perguntou para mim, como você faz? Eu gasto, na verdade, eu falo invisto, porque estou investindo em gente, mais de R$1.000 por mês com o Ricardo. Ele falou, como mais de 1.000? Eu falei, mais de 1.000, as passagens, eles têm que gastar também com passagens para o Sul. Eu estou comprando a passagem dele, do treinador, eu dei de presente. Então, eu faço, você entende? Eu falei, mais, pegando para essa luta, mais de 1.000. Mas eu falei, mas eu exijo muito mais dele, isso eu acho, do que o seu patrocinador. Não é só, você entende? Decker faz uma postagem sobre mim, não tem que fazer postagem nenhuma, faz uma postagem e fala, o João Carlos é um cara legal, não sei o quê, está me patrocinando. Isso ele faz em 1 minuto. Sim. O que eu exijo dele é muito mais, eu falei para ele, ele tem que fazer muito, mas não exige nada. Eu falei, não, exige muito. Comprometimento, sabe? Cumprir prazo, cumprir nossos combinados. Então, essas coisas são muito chato. Então, o Decker trabalha nesse sentido mais, eu encho mais o saco do Decker, do que se fosse, faz uma postagem. O João tá vendendo uma camiseta, compra essa camiseta com o meu cupom, então eu encho mais o Decker, ele tem que ter paciência comigo. Ô, João, a gente já tá indo para o finalzinho aqui do nosso bate-papo, e eu sempre faço uma pergunta no final, né? Existe algum assunto aí que ficou para trás que tu gostaria de falar e a gente acabou não entrando por algum motivo? De repente não fomos por este lado, mas tem algum assunto que tu gostaria de ter falado e a gente não falou? Eu acho que falamos tudo, mas uma coisa que eu acho interessante, eu até já tinha citado antes, a questão do sonho. Eu sinto que quem está no Muay Thai tem um sonho. Vá atrás do seu sonho.
E na vida, você sempre tem possibilidade, por mais difícil que seja, e eu sei que o Muay Thai é muito difícil, exige muito do atleta, ainda não tem, você entende, a monetização, que um dia pode ser que tenha, mas invista no seu sonho, e sempre é possível. Tipo, eu fiz transição de carreira, eu trabalhei como jornalista até 2019. De 2019 em diante, eu trabalho com psicologia e psicanálise. Eu fiz curso de formação em psicanálise, dou consultoria para livros de psicologia e psicanálise, para 2 editoras. Então, eu mudei, você entende? Já muito mais velho. Sempre tem possibilidade. Meu pai era pianista até 64 anos de idade. Com 64, não dava mais para tocar profissionalmente, montou a orquestra dele. Está com 85, está em atividade. Então, sempre tem essa possibilidade. E sempre pense no futuro. É que eu falo para o Decker. Você não vai ser lutador a vida inteira. Com 40, 50 anos, você tem que pensar também no futuro. Então, sempre tenha, você entende? Isso em mente. Dinheiro é importante. Nós temos uma sociedade capitalista para pensar nisso. Mas acho que você perguntou tudo, na verdade. As perguntas, aliás, foram fantásticas. Eu acho que não poderia terminar numa uma melhor mensagem. Foi muito bom falar contigo, sempre bom, né? A gente até conversou pouco, mas desde o primeiro contato ali já foi bem legal trocar uma ideia contigo. E, cara, só te agradecer pelo tempo aí, acho que foi um bate-papo bem legal. E as portas estão sempre abertas, né? Tem uma Muito hora obrigado. que você dá, estamos à disposição. Muito obrigado mesmo, e parabéns para você, Sério, pelo trabalho. E eu também fui vendo, aos poucos, mesmo afastado do Muay Thai, tipo, o seu crescimento na profissão, que é indiscutível. A gente vai melhorando como ser humano. Claro que a gente pode piorar, tem risco. Mas no seu caso, você entende? Como profissional, sério, você evoluiu muito e vai evoluir, com certeza, cada vez mais. Eu queria te dar os parabéns pela dedicação, você entende? Pela sua importância no Muay Thai e pelo seu trabalho. E pelo seu talento também, e também é fruto de esforço. Porque com certeza você aprendeu bastante, não só pelo talento, você foi se aprimorando, então parabéns, é um exemplo. Muito obrigado, só tenho a te agradecer. E era isso então, muito obrigado mesmo, e até uma próxima. Tá bom, até uma próxima. Valeu, Anderson.